Galera, bom dia então aí para todo mundo de novo. Estamos sendo gravados. Hoje é o nosso terceiro encontro, né? É. Isso mesmo. Oi? Concordando que é isso. É isso mesmo, né? Terceiro encontro. Aí, meu povo, o que acontece? Hoje a gente começa a entrar num meio mais físico, tá? Porque até então a gente estava medindo muito as coisas do ponto de vista mais engenharia, porque a gente está vendo ali um pouco de aplicação do aumento ou diminuição de temperatura e tal. Hoje a gente vai começar a estudar o que é essa coisa que as pessoas achavam que era uma substância que faz com que os corpos esquentem ou esfriem, certo? E essa coisa é chamada calor. Até hoje, galera, a palavra calor ela é empregada de uma maneira muito errada. Muito errada. Você, você vê o tempo inteiro pessoas na televisão falando coisas do tipo: ah, vai fazer calor hoje, nossa, como tá calor hoje, né? Essa palavra calor, ela no senso comum, ela traz um erro conceitual muito grande, né? E o nosso dever, né, enquanto primeiro educadores, professores e tal, é a gente tentar mudar um pouco esse paradigma, né? Esse senso comum. Não que o senso comum é uma coisa ruim, mas é porque as pessoas às vezes falam coisas erradas e não sabem o que estão falando. Quer ver uma parada? Um dia eu estava num bar, né, tomando um refrigerante. Aí o garçom, ele veio com um copo, ele veio com um copo bem gelado, o copo já estava na geladeira, e aí ele veio com uma cerveja já gelada, né? E aí o cara chegou e falou assim: eu vou deixar um pouco essa cerveja aqui fora até o seu copo dar uma esfriada, tá? Ou dar uma esquentada. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque como o seu copo tá gelado e a cerveja tá gelada, quando eu jogar a cerveja no seu copo, vai juntar o gelo dos dois e ela vai congelar. Aí eu, caraca, então tá, não, beleza, deixa aí, né? Vou discutir, pô. E, e aí, assim, as pessoas elas vão formando teorias na cabeça e às vezes mágica, e você não entende às vezes o que está acontecendo. Então, um pouco da nossa missão é essa, é trazer conhecimento, né, nos fenômenos da natureza. Enfim, galera, então, primeira coisa, deixa eu apresentar aqui meu bichinho. Primeira coisa, antigamente acreditava-se que os corpos ficavam quentes ou frios por conta de uma substância chamada calórico. E aí eles definiam a caloria como sendo uma substância que era o calórico, que era uma coisa que dava energia para um sistema e esse sistema podia esquentar ou não. O fato é que, se isso fosse realmente verdade, os corpos tenderiam a ficar, por exemplo, mais pesados enquanto recebiam essa substância, né? Em outras palavras, um corpo quente seria mais pesado do que esse mesmo corpo frio, porque estaria ali atrelado uma substância interna dentro do corpo. Depois de alguns experimentos, a galera viu que isso não era verdade. O experimento do Joule, ou do Julie, do jeito que vocês quiserem falar, ele comprovou que o fato de um corpo esquentar ou não está associado a uma energia. E essa energia não é uma substância, de tal forma que essa energia não pode ser medida em forma de massa. Né? É uma energia que está aí associado a uma agitação das moléculas. Ponto. Beleza? Só que como que a gente define, então, o calor na física? Vamos lá. Vou botar aqui, ó, definição de calor. Vocês estão vendo minha... Sim. Pronto. Obrigado. Sim. Obrigado. Vocês são lindos. Então, definição de calor.
Primeiro, galera, o calor não é uma. Vamos já falar de energia. Ele não é uma energia que está dentro do sistema. Eu não posso, porque é muito comum a gente pensar assim: olha, eu tenho uma panela com 100 graus Celsius de água, por exemplo, e uma outra panela com, sei lá, 10 graus Celsius de água, a mesma água, a mesma massa e tal. E eu pergunto para vocês: qual das duas panelas tem mais calor? E aí, intuitivamente, você pensa, cara, a mais quente tem mais calor que a mais fria. Só que isto é um erro conceitual. O calor não é uma coisa que está dentro do sistema. O calor, ele é uma energia que nós atribuímos esse nome para quando você tem trocas de energia entre dois sistemas. Então, quando você tem ali um corpo, galera, não existe nada isolado, tá? Primeira coisa. Quando você tem, você pode aproximar um sistema isolado, mas na natureza é difícil você ter alguma coisa isolada da outra. Então você sempre tem um corpo em contato com o ambiente, ou em contato com outro corpo, e esses corpos eles trocam energia. Essa energia trocada é chamada de calor. Então, eu vou definir assim, ó, energia transferida energia transferida de um sistema a outro por um único motivo, em virtude de uma diferença de temperatura. Diferença Então, se eu coloco um corpo, sei lá, a 70 graus Celsius, uma pedra de metal, um pedaço de metal, perto de um outro a 30 graus Celsius, e esperar um determinado tempo, o que nós vamos verificar? O mais quente, ele acaba esfriando, e o mais frio acaba esquentando. Isso porque existe uma energia sendo transferida do mais quente para o mais frio. Esta energia é o que nós vamos chamar de calor. Então, o calor, ele é uma energia que está sendo transferida de um corpo para o outro. Por quê? Porque tem uma diferença de temperatura. Quando atingir o equilíbrio térmico, então, vamos supor aqui, ó, esses dois corpos atingem o equilíbrio térmico, esse cara fica com, vamos supor, 40, e esse cara fica também com 40. Então, lá, um esfriou, o outro esquentou. Quando atingir o equilíbrio térmico, atinge a mesma temperatura, nesse caso. E aí, galera, calor acabou. Entre em equilíbrio os dois, equilíbrio térmico, eu não posso mais falar em calor. Por quê? Porque não tem mais diferença de temperatura entre eles. Aí você fala, professor, mas esse calor ele não se transformou em alguma coisa? Sim. Aí depois nós vamos ver que na termodinâmica o calor pode virar energia interna e pode virar trabalho, né? Mas o calor, como nós chamamos calor, o nome que nós damos a calor, ele só existe quando tem diferença de temperatura. Beleza? E, espontaneamente, ele vai do mais quente para o mais frio. Beleza? Então, aquela frase que vocês escutam muito, do tipo, oh, fecha a porta, fecha a janela do quarto aí, pro frio não entrar. Essa frase não faz sentido, né? Primeiro, que o frio não é um ser que caminha. Né? O frio não é uma entidade. O frio, ele é uma sensação térmica sua. Você sente frio.
Segundo, que não é a energia entrando que faz você perder temperatura. Não. Na verdade, é a energia térmica que é transferida do lugar mais quente para o mais frio. Sacou? Então, é comum a gente ouvir algumas coisas no nosso cotidiano que são erradas. São erradas. Né, Pitbull? Muito bem. Aí, galera, o que acontece? Alguns corpos, alguns não, todos os corpos, eles são sensíveis a esse ganho de energia térmica ou essa perda de energia térmica. Ou seja, são sensíveis à mudança de temperatura quando eles estão fazendo essas trocas de calor. Né? E aí a gente vai definir algumas grandezas aqui, eu vou ser bem rápido, porque isso aqui vocês viram já lá no ensino médio, mas só para a gente dar uma lembrada. Então, a primeira coisa, a tal da capacidade térmica. Tal da capacidade térmica. Quando você, por exemplo, pega a água, bota na panela e bota lá no seu fogão, aquela panela vai recebendo o calor da chama, né? Vai recebendo calor e com isso vai aumentando a temperatura. Vocês concordam comigo que se você pegar uma panela com 1 litro de água, essa panela com 1 litro de água, ela vai demorar um tempo para esquentar, mas se você pegar uma outra panela com 10 litros de água, ela vai demorar mais tempo. Então, vocês concordam comigo que a panela com 10 litros, ela tem mais dificuldade em esquentar do que a outra? Vocês lembram lá da mecânica, quando vocês estudaram um conceito chamado inércia? A inércia está associado a uma dificuldade de você mudar o movimento daquele corpo. Isso está associado à massa do corpo, né? Um corpo mais pesado, ele tende a ser mais difícil de mudar de velocidade do que um corpo mais leve, né? E a gente está falando de aceleração, né? Daí que vem a segunda lei de Newton e tal. Mas a ideia é o seguinte, cara, aqui, a capacidade térmica, você pode pensar na sua cabeça como se fosse uma espécie de inércia. Só que é uma inércia térmica, sacou? Ela representa para você a dificuldade que um sistema tem de mudar de temperatura. Então, uma panela com 1 litro de água e uma panela com 10 litros de água, a panela com 10 litros tem mais inércia térmica. Por quê? Porque ela tem mais dificuldade de esquentar e, obviamente, mais dificuldade de esfriar. Então, essa capacidade térmica pode estar associada para você na sua cabeça como uma inércia térmica. Assim como a massa é a inércia mecânica, a capacidade térmica é uma espécie de inércia térmica. Faz sentido? Então, eu vou escrever assim, ó. Representa a energia trocada, por um sistema necessária para variar ou provocar, né? Para provocar, vamos botar bem assim, para provocar uma variação de temperatura. Então, por exemplo, galera, imagina aí, vou pegar o mesmo exemplo das panelas. Vamos pegar aqui uma panela com 1 litro
de água a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius, temperatura ambiente, e uma outra panela com 10 litros de água. Tudo água. A mesma temperatura inicial, 25 graus Celsius. Beleza? Aí você vai botar isso aqui no fogo, no forno. Você vai injetar calor para esse sistema. Vamos supor que a primeira panela vá de 25 e atinja, por exemplo, vamos colocar, sei lá, eu vou chutar um valor aqui, tá? Vamos supor que esse cara aqui vai para 30 graus Celsius. Beleza? E vamos supor que você injetou nessa panela, como é uma energia, isso aqui eu vou chamar de joule. Beleza? 100 joules de energia em forma de calor para essa panela. E na outra panela, você também injetou 100 joules de energia através do fogo, em forma de calor. Só que a panela de 10 litros, ela não vai esquentar tanto. Vamos supor que ela vai para 27 graus Celsius. Enquanto a outra foi para 30. A outra foi para 27. Conclusão. Se eu dividir, galera, a quantidade de calor que cada uma recebeu, 100 joules, pelo tanto que esquentou, a gente vai ter uma noção do que aconteceu. A primeira, ó, saímos de 25 e fomos para 30. Então, aumentou 5 graus Celsius. Se eu dividir 100 por 5, isso costuma dar 20. 20 o quê? 20 joules por graus Celsius. Agora, a outra saiu de 25 e foi para 27. Então, aumentou apenas 2 graus Celsius. Ok? Aí, 100 dividido por 2, uma hora dessa vai dar 50 joules por graus Celsius. Isso quer dizer o seguinte, galera. A primeira panela precisa de 20 joules de energia para que a temperatura do sistema aumente 1 grau Celsius. Cada 20 joules que ela recebe, ela aumenta a temperatura em 1 grau Celsius. A outra não. Para ela conseguir aumentar o mesmo 1 grau Celsius de energia, ela precisa de 50 joules. Então, ela precisa de mais energia para fazer o mesmo aquecimento. Então, vocês estão vendo que essa segunda panela, ela pede mais energia para conseguir esquentar. E, obviamente, ela pede mais energia para conseguir esfriar. Tudo bem? Ela pede. Isso quer dizer, então, que tem uma maior capacidade térmica. Então, nós vamos definir capacidade térmica dessa maneira aí, ó. É a quantidade de calor que você troca dividido pela variação de temperatura. Olha que bonito. Então, vou chamar de Czão, a capacidade térmica. Isto é Q sobre delta T. Beleza? Daqui vocês já enxergam que a quantidade de calor Q pode ser calculada como sendo C vezes delta T. Beleza, galera? Vamos anotar quem são esses caras aí? O Czão, então, é a capacidade térmica do sistema. Alguém aqui já cozinhou ou já viu alguém cozinhando comida com panela de barro? Já. Ô, professor, Diga. eu tenho algumas questõezinhas aí. Diga. Então, calor é a diferença de tempo de energia? Não. Não? É só a energia que passou de um para o outro. Porque se você falar diferença de energia, você está comparando a energia que um tinha e a energia que o outro vai ter, né? Só que não necessariamente vai ser isso. Porque é só uma energia que foi transferida de um para o outro. Ué, mas... agora lascou. Não, fala. Eu acho que eu estou entendendo o que você está querendo chegar. A diferença de energia não é o que passou pro outro? A diferença, um vai passar pro outro a diferença? Então, mas é porque você está pensando em, tipo, vamos supor, em dinheiro, né? Sei lá, uma pessoa tem 10 reais, a outra pessoa tem, sei lá, 30 reais. Se eu passar 5 daqui para cá, no final esse cara fica com 5 e esse cara fica com 35. Né? É isso que você está pensando, né?
Não, muito. Eu tô pensando, tipo assim, nesse caso do dinheiro, suponha que um tem 30 e outro tem 10. A diferença deles é 20. Certo? Hum, então, no caso, o 20 vai ser a temperatura que vai ficar. Vai ser o... Não, não necessariamente. Então, ferrou. Não necessariamente porque tudo isso depende do material, depende do que a gente vai chamar daqui a pouquinho de calor específico. Porque tem corpos, cara, que eles esquentam muito rápido. Tem corpos que esquentam muito, eles não esquentam tão rapidamente assim, demoram demais para esquentar. Então não quer dizer que você pega a diferença de temperatura entre eles e a média ou a diferença vai ser a temperatura final. Isso é muito mais complicado do que isso, porque depende de muita coisa envolvida. Então, o que é calor? O calor é apenas uma energia que um corpo vai receber. Essa energia, ela vai ser transformada quando chegar no corpo. Perceba, a energia, o calor que a gente chama de energia, é só a energia em trânsito. Tá? Quando entra, quando ela ultrapassa as fronteiras do sistema, ela vai para dentro do sistema, aí nós não chamamos mais isso de calor. Aí isso, depois lá vocês vão ver na termodinâmica, isso vai ser convertido em trabalho e energia interna. Tá? Mas o que está passando de um corpo para o outro é o calor. Mas quando entra no corpo, deixa de ser calor. Então é apenas uma energia em movimento. É o nome que nós damos ao calor. Mas é tudo energia. Mas então, tipo assim... Energia em movimento. Tipo assim, se um sistema tivesse meio... Ele tivesse com um movimento... Tivesse com um movimentozinho, certo? E aí eu jogasse alguma coisa nesse sistema, suponha que seja um objeto. E aí, a partir do momento que eu dei energia para esse objeto, né? Eu joguei esse objeto lá, então isso poderia ser considerado calor? Se ele entregar energia para o sistema, sim. É igual, por exemplo, você tem lá um cooler, né? Um cooler. Aí você coloca um bando de latinha de cerveja no cooler e depois você pega lá e joga gelo em cima e fecha. Ali é um sistema que nós vamos considerar um sistema fechado. Depois de um tempo, você espera que todo mundo atinja uma temperatura, depois de um tempo bem grande, todo mundo atinja uma temperatura igual. Por quê? Porque eles vão trocar calor entre eles ali. Né? Então, por exemplo, as latinhas, elas vão absorver, elas vão ceder energia para o gelo, e o gelo vai absorver essa energia. E aí, ao absorver essa energia, o gelo esquenta e as latinhas esfriam. Essa troca é o que a gente chama de calor. O cooler, o isopor, sei lá, também faz parte desse sistema? Tipo, você está isolando o sistema com isopor, então ele também faz parte, né? Exatamente. A gente considera ele nas nossas contas também. Tá? Deixa eu ver se eu consigo ser mais claro. Quem é que estava falando? É o Thiago? Deixa eu ver se eu consigo ser mais claro, galera, com o experimento do Joule. Eu não sei se vocês já ouviram falar no experimento do Joule. O que acontece? Na época, a galera definia, porque vocês sabem que a física precisa de medidas, né? E para fazer medidas, a gente precisa de comparações. Então, vocês viram lá na primeira aula que a gente usou o ponto triplo da água para comparar temperatura. A gente usa uma barra de 1 metro para comparar distâncias. Então, a gente pega uma régua e compara as coisas. Eu falo assim, olha, essa distância que é comparada com essa régua é de 1 metro. Então, a gente tem um objeto que serve como um padrão, como referência. Aqui, lá na época do século XIX, a galera usava a água como para criar uma referência. Então, eles chamavam de uma caloria a energia para conseguir fazer 1 grama de água sair de 14,5 graus Celsius, é assim, tá? Porque era em Fahrenheit na época, até 15,5 graus Celsius. Ou seja, provocar um aumento de 1 grau Celsius. Isso era definição de caloria. Só que o Joule, ele começou a fazer alguns experimentos, porque ele, primeiro, diz a lenda que ele foi numa lua de mel com a mulher dele e tal, e aí o bicho não... Imagina, velho, o bicho não quis dar muita atenção para a mulher, não. Aí ele parece que no meio da cachoeira lá, ele ficava medindo a temperatura da água
perto da queda d'água e longe da queda d'água, da cachoeira. E ele percebeu que a temperatura da água naquela região onde tinha porrada de água batendo era ligeiramente maior do que a temperatura da água mais afastada. E aí ele pensou, pô, será que isso tem a ver com algum tipo de agitação e tal? E aí o que ele fez? Ele pegou um calorímetro, que é uma espécie de um cooler, é um copo, né, de isopor, ou um copo isolante e tal. E aí ele colocou aqui dentro um sistema de pás que podia girar. Esse sistema de pás era atrelado aqui, ó, a uma roldana, uma massa que podia cair. E aí aqui dentro tinha um termômetro. E lá dentro água. Tá? Água. Aí o que aconteceu? Quando ele solta esse peso aqui, ó, esse peso puxa a cordinha que faz as pás girarem. E aí, à medida que as pás vão girando, ele vai medindo a temperatura que está sendo registrada apenas com essa agitação da água. E aí ele percebeu que a água esquentava de verdade, cara. A água esquentava de verdade. E aí o pensamento por trás disso era, bom, o que está acontecendo? Esse objeto caindo, ele está perdendo energia potencial gravitacional, MGH, que vocês conhecem. E aí já conhecia-se, né, o teorema trabalho-energia cinética. Essa energia, ela tinha que ser, então, convertida em energia cinética. Só que essa pedra, esse bloco, ele descia com uma velocidade constante. Ou aproximadamente constante, né? E qual era o grande esquema? Ora, o trabalho é igual à variação da energia cinética. Só que não tem variação da energia cinética. Por quê? Porque a velocidade é constante. Bom, então, o que está acontecendo com essa energia? Para onde essa energia está indo? Então, o que é a energia? O que nós estamos... Não estamos ganhando de cinética aqui, nós estamos ganhando aqui. Então, na verdade, o calor é uma energia, que aqui a gente está fazendo um equivalente à agitação da água. Daí que veio o equivalente entre caloria e joule, porque aqui você consegue calcular a energia em joules, né? E lá do outro lado você estava calculando em calorias. E aí, quando o joule foi fazendo as contas dele, tal, aquela coisa toda, ele chegou na conclusão... Deixa eu apagar isso aqui tudo. Ele chegou na conclusão que uma caloria que eles definiram lá com a água como padrão e tal, na verdade, é uma quantidade de energia e corresponde a 4,186 joules. Aproximadamente 4,2. Então, daí que definiu-se que a energia, que o calor era uma forma de energia, tá? Porque era isso que fazia as coisas esquentarem. E depois isso é transformado em agitação molecular, tá? Mas, enquanto essa energia está passando, a gente chama de calor. E aí vocês vão ver lá na frente, Thiago, que existem 3 maneiras de passar esse calor, tá? Eu posso passar através de uma coisa chamada condução, eu posso passar por radiação ou irradiação, tá? Tanto faz. E posso passar por convecção. Depois a gente vai ver esses 3 caras. Mas o calor, então, ela é uma energia que está sendo transitada, está caminhando de um sistema até o outro, e quem motiva esse caminhar, digamos assim, né, é a diferença de temperatura. Tudo bem? Beleza. Agora, outra questão. Diga. O conceito de entropia não é Joule por Kelvin? É. E esse negócio aí da panelinha, se fosse em Kelvin, na verdade não precisava ser em Kelvin, mas não é meio que uma entropia? E não é. É porque lá na entropia está associado, na verdade, ao quanto que seu sistema ele está deixando de ter uma energia que possa ser reutilizada, digamos assim. Aqui não, aqui a gente está medindo o quanto de energia foi necessário para mudar a temperatura do sistema. São interpretações diferentes. É igual, por exemplo, quando você tem, lá na mecânica, você tem uma unidade de joule. Vou fazer só um comparativo aqui, ó. Joule não.
por exemplo, Newton vezes metro. Né? Aqui você tem uma unidade de trabalho, que é força vezes deslocamento, e isso aqui é joule. Só que, quando você calcula torque, o torque, ele é força vezes o braço. Também é Newton vezes metro. Então, é a mesma unidade, mas tem significado físico diferente. Você tem, inclusive, numa deles é escalar, o outro é vetorial. É a mesma coisa que acontece com entropia. A entropia, ela pode até ter a mesma unidade, mas ela tem um significado físico diferente. Tá? A gente vai estudar entropia no fim do curso, aí tu segura essa tua angústia aí, que a gente discute ela com mais rigor lá na frente. Pode crer? Pode crer. Agora a terceira questão. A rocha, no fim. Como é que... Eu estava lendo um livro lá que o universo está a 3 Kelvin. Uhum. No caso, um corpo qualquer receberia essa energia? Ou estaria nessa temperatura? Não, a questão é o seguinte. Como a teoria do Big Bang, ela prevê que existe um resquício ali da separação entre a matéria e a energia, e esse resquício é uma radiação que ela foi emitida para todos os lados do universo, então deve existir uma radiação de fundo, que é essa radiação que a gente chama de... essa radiação cósmica que você está falando aí. Quando ela foi medida, inclusive ela foi medida acidentalmente, as pessoas não sabiam o que era aquilo. As pessoas que estavam fazendo radiometria na época, elas achavam que tinha um ruído que não sumia nunca. Aí começaram a fazer o contrário, né? Porque no experimental, os caras tentam eliminar os ruídos. Só que esse ruído era um ruído muito persistente, nunca mudava e era sempre o mesmo ruído, que era uma frequência específica lá. E aí, depois de estudar esse ruído, viu-se que esse ruído ele é uma evidência de uma radiação que permeia todos os lugares. Para onde eles apontavam esse equipamento, eles mediam essa mesma radiação. Então, é a evidência da radiação cósmica de fundo. E aí depois vocês vão estudar, existe uma lei de Wien que ela diz o seguinte, cara: o comprimento de onda de uma radiação está associado à temperatura do corpo que emitiu. Tá? Existe uma constante aqui. Então, quando eles tinham a frequência, né? Usando essa equação aqui, você consegue calcular, então, a temperatura associada àquela radiação. Tá? E quando eles calcularam, deu 3 Kelvin. Fazendo uma conta simples. Então, a temperatura... Porque cada radiação tem uma temperatura específica. Ela está associada a uma temperatura específica. Então, por exemplo, nós, seres humanos, nós estamos a 36,5 graus Celsius. Isso nos leva a emitir uma radiação específica, né, com muita intensidade. Não que a gente só imita ela, mas é porque a gente emite com muita intensidade essa radiação. E essa temperatura, nossa, faz com que nós emitimos uma radiação chamada infravermelho. Tá? Assim como o nosso Sol, por exemplo, a temperatura do Sol é de 5.000 Kelvin, mais ou menos, né, ali na superfície. Essa temperatura, ela está associada a uma intensidade muito próximo da intensidade da cor amarelo, azul, né, que aí é a radiação visível. Então, a temperatura, ela fica associada, atrelada à radiação nesse quesito. Quando eles fizeram, então, essa lógica para como é que fala? Para essa radiação que eles estão captando no universo, faz a conta, viu que é 3 Kelvin. É isso. Nada mais do que isso. É como se fosse... Como é que chama esse cara aí que dá conta? Wien. Assim, ó. Wien. Eu acho que é um alemão. Vocês vão estudar isso lá em Introdução à Física Moderna. Tá. Professor? Beleza? Diga. Carlton, eu vi muitas professor falando no ensino médio, fez que calor seria também uma transferência de energia térmica, estaria certo? É porque a gente acaba chamando de energia térmica tudo que é associado a calor, trabalho e energia interna. Tá?
Aí acaba virando tudo isso energia térmica. Calor é energia térmica, trabalho é energia térmica, e energia interna também é energia térmica. Mas, na verdade, a energia térmica, assim dizer, ela é mais rigorosamente bem representada pela energia interna. Essa é a energia térmica. É a energia que está dentro do sistema. Essa energia que está dentro do sistema, ela é energia ali associada à energia cinética das moléculas e a energia de atração entre elas. É a energia que está dentro. É isso que a gente chama de energia térmica. Mas aí acaba chamando o resto tudo de térmico também, de calor, de energia térmica e tal. Mas o conceito mais rigoroso é só da energia interna. Tá? A gente vai ver isso na termodinâmica com mais rigor. De boa? Valeu. Respondi a tua pergunta, cara? Sim. Então tá. Então, vamos. Então, voltando à ideia lá da capacidade térmica, que, de novo, representa ali uma certa quantidade de energia que você precisa para esquentar ou esfriar um sistema. Eu perguntei da panela de barro, por quê? Porque a panela de barro, ela é muito interessante, cara. Ela tem uma capacidade térmica muito alta. Ela ali, no fogão, ela demora muito para esquentar. E aí as pessoas que estão acostumadas com a panela de barro, elas sabem que quando o sistema começa a ferver, você desliga o fogo. Por quê? Porque ela demorou muito para esquentar e também vai demorar muito para esfriar. Então, ela mesma ali, ela mantém a temperatura da água numa temperatura já alta o suficiente para cozinhar o sistema mesmo sem fogo. Se você deixar o fogo ligado, ela acaba queimando o alimento que está lá dentro. Não sei se você já viram as pessoas cozinhando em panela térmica, ou panela de barro, por conta dessa alta capacidade térmica do barro. Aí você pode falar, professor, mas é aquela questão da água. 10 litros de água, 1 litro de água. Um é mais difícil, outro é mais fácil de esquentar. Beleza. Mas não é tudo água? Se é tudo água, não era para ter um padrão? Sim. Aí quando você pensa na substância em si, isso é chamado de calor específico, tá? Então, o calor específico, eu vou escrever assim, ó, é uma propriedade térmica da substância. Da substância. Então, cada material, cada substância vai ter um valor para esse calor específico. Beleza? Já tabelado. É claro que, galera, né, quando você coloca efeitos quânticos e tal, esse calor específico, ele não é constante, tá? Ele muda à medida que a temperatura do seu sistema vai mudando também. Mas aqui, pra gente, nós vamos considerar que o calor específico ele vai ser constante dentro dessa faixa de temperaturas que nós estamos aplicando. Beleza? Então, por exemplo, o calor específico da água, aí ele é definido, né? Vou chamar de CH2O. Ele é definido como 1 caloria por grau Celsius. Lembra que eu falei que a galera definiu a caloria como sendo a quantidade de energia para que 1 grama de água aqueça 1 grau Celsius? É isso. Então, o calor específico da água ele foi definido assim. E aí, com base nisso, né, foram tabelando os outros. Então, existem materiais que são mais fáceis de esquentar, outros são mais difíceis. O alumínio, por exemplo, ele tem um calor específico muito pequenininho. 0,2, mais ou menos, tá? Calorias por grau Celsius. Tudo bem? Isso é legal, galera, porque isto significa... Isso faz com que algumas coisas no nosso planeta funcionem. Por exemplo, a água tem um calor específico muito alto. Isso quer dizer que ela demora muito para esquentar. Né? Por isso que se você for para a praia, durante o dia, a areia está muito quente. Muito quente. Por quê? Porque o calor específico da areia é pequeno.
Então, ela precisa de pouca energia para aumentar a temperatura. Então, a areia fica muito quente, a água do mar não, fica mais fria comparada com a areia. Por quê? Porque ela demora demais para esquentar. Chega a noite, aí o sol vai embora, o que rola? A temperatura do ambiente cai. A areia, que esquentou rapidamente, ela vai esfriar rapidamente também. Já a água, não. A água vai ter um calor específico alto, ela demora para ir perdendo aquela energia dela, e aí ela vai retornando aquilo para o continente, por exemplo, devagarzinho. Isso faz com que ambientes, galera, próximos ali no litoral, tenham uma temperatura mais amena. O que significa isso? Significa que você não tem nem muita oscilação para cima nem para baixo da temperatura, em média. Tá? Por quê? Porque a água é o grande regulador de temperatura do planeta. Por quê? Porque a água tem um calor específico muito alto. É ela que evita que as coisas esquentem muito ou que esfriem muito. Pega, por exemplo, o deserto. Por que no deserto de dia é tão quente e de noite é tão frio? Tu tem ali um intervalo, uma janela de variação de temperatura extremamente alta, cara. Por quê? Porque não tem água, né? Outro exemplo, teu corpo. Quando o seu corpo começa a esquentar demais, o nosso corpo ele foi, vamos botar assim, programado para funcionar a 36,5 graus Celsius. Se você aumentar a temperatura, você tem febre, tá errado. Se você baixar a temperatura, você tem hipotermia, tá errado. Né? Então, se o seu corpo começa a esquentar demais, o que seu corpo faz automaticamente? Você sua água. Água para quê? Para regular a temperatura do seu corpo. Né? Bonito isso, né, galera? Antigamente, o sistema de arrefecimento dos carros, das máquinas, era a água. Por quê? Porque a água passa pelo motor, retira a energia do motor, mas sem esquentar demais. Depois vai embora. Aí passa pelo motor, tira a energia do motor, então o motor não esquenta tanto. Né? Hoje, os sistemas de arrefecimento de carros modernos usam um líquido, que não é mais água. Né? Porque aí esse líquido ele não oxida, tal, tem outras coisas. Inclusive, ele tem um calor específico mais alto que a água. Então, a ideia é essa. Passa pelo motor, tira a energia do motor, mas sem esquentar demais, e aí fica ali circulando para refrigerar o sistema. Beleza? Então, o calor específico ele tem a ver com a substância. O calor específico, galera, não tem a ver com a massa. Então, 1 litro de água, 10 litros de água, tem o mesmo calor específico. Por quê? Porque é água. Agora, tem capacidades térmicas diferentes. Conclusão, capacidade térmica depende da massa, calor específico não depende da massa. O calor específico só depende da substância. Beleza? Eu não sei se vocês gostam de cozinhar e tal, obviamente vocês cozinhando, o pai de vocês cozinhando, eu gosto de cozinhar. Quando você, por exemplo, forra ali um alimento com papel alumínio e coloca lá dentro do forno, quando você tira, você consegue pegar com o dedo o papel alumínio. Cara, o trem saiu do forno, velho. Por que o papel alumínio você consegue pegar com o dedo, mas o alimento que está lá dentro você não consegue pegar com o dedo? Que está quente. Por conta do calor específico. O calor específico do alumínio, dessa folhinha de alumínio, é tão pequeno, galera, que ao sair do forno e colocar no ambiente, ele já esfria. Ele já esfria. E aí você consegue colocar o dedo ali sem problema algum. O alimento está extremamente quente, mas o alumínio, do papel alumínio, ele não está tão quente assim. Beleza? Outro exemplo legal. Um dia desses me mandaram um vídeo, um amigo meu pegou uma sacola cheia de água e fechou, uma sacola de plástico cheia de água e fechou. E não tinha vazamento na sacola. Aí o bicho pegou uns pedaços de carvão em brasa e colocou em cima da sacola. E não furou a sacola, ou seja, o plástico não derreteu e o carvão apagou. E aí ele ficou, cara, que porra é essa, velho? O que tá acontecendo e tal? E aí é exatamente isso, cara, o calor específico da água. Ela faz com que ela absorve a energia que vem e acaba usando para ela, mas ela não esquenta tanto. E aí evita que você, por exemplo, derreta o plástico lá e não molhe o carvão e tal. Sacou? Depois vocês procuram na internet, depois eu vi que tem muito vídeo da galera fazendo isso em churrasco, para apagar carvão. Pega o carvão, coloca em cima de uma sacola cheia de água e aí ele esfria. Bonito, né? É o segredo, galera, de quem anda em brasa, aquela galera que, vou correr sobre as brasas e tal. O
que os caras fazem? Molha o pé. Porra. Até o carvão conseguir esquentar a água, para conseguir passar o calor pro teu pé, tu já correu em cima do bicho. Agora vai tu correr com aquilo ali de pé seco, para tu ver. Na hora que você pisar na primeira pedra com o pé seco, tu queima teu pé. A água é o grande regulador de temperaturas. Show, né? É igual quando você vai apagar incenso, por exemplo, você vai apagar uma brasinha, o que você faz? Você molha o dedo, aí, pronto, você não queima seu dedo. Beleza? Agora, só uma observação aqui, às vezes pode ser que apareça, e vai aparecer, tá? A galera não usar um sistema, por exemplo, líquidos ou sólidos, e ele não vai usar massa, ele pode usar um mol de um gás. Só botar aqui uma observação. Você pode também comparar a grandeza usando o que a gente chama de calor específico molar. Não muda nada, tá, galera? É porque ao invés de você usar a massa, você usa o mol. É só isso. Então, o calor molar, por exemplo, vou usar o alumínio de novo. O calor molar do alumínio nada mais é do que 24,4. Eu vou botar no sistema internacional. Joules, energia. Ao invés de você usar a massa em gramas, você vai usar a quantidade em mol por Kelvin. Pronto. É isso. É a mesma coisa. Só que ao invés de você estar usando a massa em gramas, você está usando a unidade do mol. Beleza? Bom, juntando essas ideias todas, galera, a gente pode calcular, vou botar assim, ó, portanto, poxa, eu estou escrevendo com letra cursiva, ó. Portanto, eu acho que assim vocês entendem melhor. Minha letra cursiva às vezes pode ficar meio ilegível. Ou não, né? Quem sabe? Portanto, o calor trocado por um sistema é dado por Aí vem as equações que vocês conhecem lá do ensino médio, tá, galera? Quantidade de calor é igual. Como agora eu preciso usar o calor específico, então eu vou fazer MC delta T. Por quê? Porque o calor específico ele é por grama de unidade. Então, se eu tenho 2 gramas, preciso multiplicar por 2. Se eu tenho 3 gramas, preciso multiplicar por 3, e assim por diante. Então, por isso que aparece a massa aí, multiplicando esse Czinho. Se você usar a capacidade térmica, aí não. Aí você vai só pegar o Czão, delta T. Beleza? Igual tá ali no começo da aula eu falei para vocês. Czão, delta T. Um é o calor específico, outro é a capacidade térmica. Aí você já começa a enxergar que eles se relacionam, né? Eu posso, por exemplo, escrever que o Czão é igual a M vezes o Czinho. A capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Beleza? E quando a gente faz conservação da energia, aí isso aqui é a técnica para resolver problema, tá? Conservação da energia. Então, voltando lá ao sistema do cooler. Tenho lá latas de cerveja e gelo. O que vai acontecer? A lata de cerveja vai ceder calor para o gelo,
o gelo vai absorver aquela coisa. Não vai entrar energia de fora para dentro e nem vai sair energia de dentro para fora. Isso quer dizer, galera, que o que um ganha, o outro perde. De maneira que se eu somar toda a quantidade de calor que foi absorvido pelo gelo, mais a quantidade de calor que foi cedido pela água, isso tem que dar zero. O que um perde, o outro ganha. Tá? Agora, se a soma de dois números está dando negativo, ou está dando zero, é porque um deles tem que ser positivo, e a gente vai atribuir o calor absorvido como positivo, e a gente vai atribuir o calor cedido como sendo negativo. Tudo bem? Aí vocês vão fazer isso, vocês vão somar todos os calores que foram trocados, e depois igual a zero, se for um sistema de trocas de calor. Muito bem. Por último, senhores, por último, vem o que a gente chama de calor latente. Porque percebam, quando você pega a água e coloca lá na panela para ferver, a água ela atinge uma temperatura limite, que são os famosos 100 graus Celsius, né? Depois disso, cara, a água não consegue mais esquentar. Por quê? Porque ela vai pegar aquela energia e vai começar a fazer outras coisas com essa energia. E não mais a agitar as moléculas. Por quê? Porque naquela pressão que ela se encontra, que é a pressão atmosférica, as moléculas não conseguem mais ficar mais rápidas. Elas começam a sair do sistema. O que é isso? Mudança de fase. Vocês lembram que existem três estados da matéria, né? Classicamente falando, que é o sólido, líquido e gasoso. A gente já falou um pouquinho das características dos três na aula passada, mas a ideia é que quando você passa de um estado para o outro, a gente tem uma transição de fase. Essa transição de fase, galera, ela está associada sempre a mudança ou mudança de temperatura em que você tem ali um ponto crítico de mudança, que a gente chama de ponto de fusão, ponto de ebulição, ou associado também à mudança de pressão. Quando a gente for estudar os diagramas de fase, isso vai ficar um pouquinho mais claro. Porque, por exemplo, você pode fazer a água ferver, não necessariamente quando atingir 100 graus Celsius. Você pode fazer a água ferver com 60 graus Celsius. Né? Depende de quem? Depende da pressão. Né? Então, é tudo uma junção entre temperatura, pressão e até volume também para você ter a mudança de fase. Então, quando a gente fala assim, a água ferve a 100 graus Celsius, isso é quando você já está estabelecendo que 100 graus Celsius é o ponto de ebulição a uma pressão atmosférica. Tá bom? Se você mudar a pressão, o ponto de ebulição muda. É por isso que existem panelas de pressão. A panela de pressão, ela aumenta a pressão ali dentro, tanto que a temperatura da água, para ela ferver, aumenta também. O ponto de ebulição aumenta. Então, você consegue ter dentro da panela de pressão água a, sei lá, 130, 150 graus Celsius, não sei, mas sem ferver. Beleza? Então, deixa eu escrever aqui o que é esse troço. O calor latente nada mais é do que a energia necessária para uma quantidade de uma substância. Eu estou botando quantidade, pode ser massa, pode ser mol, tá? Para uma quantidade de uma substância mudar de fase.
Professor. Diga. Mas peraí, então. Então, tipo assim, se depois que a gente aquecer a água a 100 graus Celsius, ela não consegue, ela consegue aquecer mais que isso, não? Não. Mas não, mas aí não. Mas a pressão é a mesma. É. Então, mas aí ela vai começar a gerar pressão. Mais Não, pressão. porque, a não ser que você tampe, né, o sistema, você trave o sistema. É panela de pressão. No sistema fechado. É porque, tipo assim, é porque também no sistema aberto não faz sentido falar de pressão. Claro que faz. É porque por mais que a gente não vê, a gente não sente, mas a gente está imerso num banho, primeiro um banho térmico, que é a camada atmosférica. Um banho térmico e uma pressão. A gente está dentro de uma panela de pressão. A pressão que nós sentimos é a pressão atmosférica. Se você sair do planeta e for para um lugar que não tem ar, você não sobrevive. Pois não, sim, mas eu não falo, a gente tá no sistema fechado, assim, relativamente fechado. Mas eu falo no sistema aberto, tipo, você tá lá, você tá no vácuo, suponho. Uhum. Então não faz sentido falar de pressão, porque é tipo aquele negócio do ponto triplo da água. Uhum. Eu tava vendo lá que uma das partes do experimento, ele é fechado. E a água, na hora que ela desce, que ela forma o vapor. Isso, ele tem que ser fechado, porque você tem que controlar a pressão. Então, mas é porque eu falo assim, na hora que a água desce, tipo assim, ela deixa no vácuo aquela região que a água tenha vapor. Porque ela zerou a pressão daquela área. E aí a energia de ligação da superfície vai diminuir. Sim, é uma condição específica, né? Pois é, então, tipo assim, Ah, se a gente tivesse igual num vácuo, quase qualquer aquecimento da água ia transformar ela em vapor rapidinho. Seria muito mais baixo. Inclusive, Thiago, esse foi um dos grandes problemas, cara, da engenharia espacial, porque, pensa, a gente não se dá conta que a gente está dentro de um banho térmico. Então, o que acontece? Os caras projetavam lá as naves e pá, é bonito, não sei o quê. Beleza, vamos mandar lá para fazer teste. Pô, o bicho chegava lá em cima, velho, os caras viam o metal evaporar. As coisas evaporavam. Eu falei assim, mas que porra é essa, velho? Por que tá evaporando? Imagina, velho, pedaço de liga metálica evaporando. Por quê? Porque a pressão lá é quase zero, véio, ou praticamente zero. Então, num ambiente onde você não tem pressão, as coisas tendem a não ficar ligadas, a não ser que você crie uma estrutura que já deixa aquele troço ligado, né? Preso ali. E esse foi um dos desafios ali no início da corrida espacial, por conta da pressão. Então, o vácuo é isso que você está falando. Se você levar água para o vácuo, meu amigo, ela é capaz dela até sublimar. É capaz dela nem passar do... Se você levar um gelo, por exemplo, é capaz dela nem entrar em estado líquido. É capaz dela entrar direto para o estado de vapor. Sacou? Porque é a pressão que regula também. Não só, né? A pressão junto com a temperatura e junto com o volume também. Porque eles estão sempre atrelados. Pressão, volume e temperatura. Entendeu? Então, isso aqui que a gente fala é tudo um ambiente que a gente chama de ambiente controlado, nas pressões, que eles chamam de CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão. Mudou isso, você tem outros valores. Tá? Porque quando a água ferve, só para você ter uma ideia, ó, a água fervendo a 100 graus Celsius, a pressão de 1 atm, que é a pressão atmosférica, a pressão não consegue mais segurar as moléculas de água ali. Ela não consegue mais segurar. Então, elas têm energia suficiente para começar a fugir do sistema. E começar a fugir do sistema, isto é mudança de fase. Além do que, você ainda consegue energia suficiente para quebrar a ligação entre o oxigênio e o hidrogênio. E aí que eles começam, então, a fugir mesmo do sistema.
sacou? Então, na pressão atmosférica, a água não consegue mais ficar, não consegue aumentar para mais de 100 graus Celsius. Ela trava em 100 graus Celsius. E aí, todas as substâncias simples, tá? A gente está falando de substâncias simples, substâncias puras. A temperatura ela fica barrada ali, ó, constante naquele valor, enquanto ela está mudando de fase. Aí depois, por isso que, por exemplo, as pessoas que fazem comida, quando a água do arroz começa a ferver, tu baixa o fogo. Porque tanto faz, cara. Tu vai cozinhar com fogo alto e fogo baixo, a temperatura vai continuar em 100 graus Celsius. A diferença é que se você botar o fogo alto, a água vai evaporar mais rápido. E aí você vai queimar. Ou então você vai cozinhar o arroz sem deixar no tempo certo, né? Aí a galera baixa o fogo, que é para deixar o sistema cozinhando no tempo certo. Mas é isso. Mas isso é muito doido, cara, porque a gente está inserido dentro da camada atmosférica e parece que a gente está aqui vivendo numa tranquilidade, né? Mas o mundo não é assim. A gente as condições que estão à nossa volta, mesmo que a gente não enxergue, são as condições necessárias para que a gente tenha vida. Sacou? Por isso que não é tão simples assim, a galera, vamos para Marte. Porra, as condições do planeta lá não são as condições ideais para a gente não sobrevive lá. Sacou? Então a gente precisa primeiro, a gente precisa dessa camada de ar em nossa volta, porque é essa camada de ar que gera temperatura. Perceba, por mais que você vá para um ambiente no vácuo, quando você vai para o vácuo, você não consegue nem falar em temperatura, cara. Você não consegue falar em pressão, você não consegue falar em temperatura. Aí é por isso que você não pode pensar em temperatura como sendo agitação térmica. Porque se você vai para o vácuo, você não tem temperatura, você não tem agitação térmica, mas você tem raios cósmicos. E isto, mesmo que seja radiação eletromagnética, isso tem energia. E se tem energia, você pode associar uma temperatura àquela energia. Sacou? É muito doido, cara. A gente, quando sai da casinha, quando sai do nosso caixote, a gente tem que levar em consideração que o mundo fora do planeta é um mundo diferente. Então, teoricamente, toda substância, como todo elemento, pode aquecer a qualquer temperatura, até chegar a um estado de plasma, né? Teoricamente, sim. Só que alguns eles não conseguem, porque por conta da própria ligação molecular entre eles. Mas, teoricamente, sim. E você pode pipocar os átomos até eles se separarem e criar gás ionizado. Então, na teoria, sim. Pessoal, Rapidão, Felipe. Tiago, existe inclusive, eu vou adiantar aqui um negocinho. Rapidão, Felipe, 2 minutinhos. Existe um diagrama chamado diagrama de fase. Muito doido. Tá bom. Tiago, existe um negócio que é a diagrama de fase, que é aqui, ó, pressão, temperatura, e aí é uma parada mais ou menos assim, igual vocês viram lá no ensino médio. Existe um ponto crítico aqui, ó, que é o ponto no qual separa o que a gente chama de gás e vapor. O que acontece, velho? Quando você chega perto desse ponto crítico aqui, isso você vai controlando, tá? Tipo, em laboratório, você vai mudando a temperatura, você vai mudando a pressão, e aí você vai mudando o volume, tudo junto, mas tudo controlado dentro do laboratório. E aí você pode fazer a substância ir correndo por esses valores aqui, ó. Quando você faz isso, você está fazendo uma transferência, uma mudança de fase do gás, ou do vapor para o líquido, e você está passando por cima de uma curva onde existe a troca. Isso o que é? Calor latente. Só que se você conseguir contornar por aqui, ó, você vai mudando lá a temperatura e a pressão, controlando no laboratório, você consegue fazer isso aqui, ó. Ou seja, você passa por fora da curva. E isso, cara, é como se o negócio está lá no estado de vapor e daqui a pouco, puff, tudo vira líquido. Como se não houvesse transição. É um negócio, tipo, mágico, sacou? E quando eles vão tentando chegar perto desse ponto
ponto crítico aqui, ó, contornando esse ponto crítico, cara, coisas loucas acontecem, do tipo, o seu estado, vamos lá, um gás que estava transparente, ele vira opaco, por exemplo. Então, existe ali naquela região, cara, alguns comportamentos quânticos que são esquisitos. Eles são esquisitos, sacou? Então, isso aí é um grande estudo, assim, que as pessoas fazem no laboratório mesmo, a ciência dos materiais. E tudo tem a ver com pressão, temperatura e volume. É como esses caras se comportam com essas grandezas físicas. Tudo bem? Chique, né? Muito doido. Muito doido, cara. Depois, eu acho que no YouTube tem a galera mostrando um pouco essa... É o que eles chamam de quebra de simetria na transição de fase. Depois eu vou até procurar no YouTube ver se eu acho para vocês. Eu já vi algumas coisas. Diga, Felipe. Uma pergunta, como que seria a calefação? A calefação, ó, é o seguinte, cara. Eu vou ser bem rapidão aqui. O que acontece? Você tem os três... Tu tem os três estados da matéria, que é o sólido, o líquido e o gasoso ou vapor, né? Vou chamar de vapor para ser mais... Aí, toda vez que você sai de um estado desse e vai para o outro, você tem um nome nessa transformação, né? Aí, a calefação é uma das formas de você sair do líquido e ir para o vapor. Então, daqui, ó, dessa transformação de líquido para o vapor, a gente chama de vaporização. Vaporização. Aí, dentro da vaporização, existem três formas de vaporização. Ou é a tal da evaporação, ou é a tal da ebulição, ou o que você falou aí, a calefação. E a única diferença dos três está associado ao tempo que leva para sair de um estado líquido e para o vapor. Tá? A evaporação é o único que é o processo natural. Você pega, por exemplo, a sua roupa molhada, estende no varal, e aí ela vai secando automaticamente, né? A própria natureza toma conta. É um processo que não precisa chegar a 100 graus Celsius para fazer a transformação. Isso porque as moléculas de ar, né, elas estão se movimentando e elas vão batendo, dando porrada ali nas moléculas de água que estão na tua roupa. E aí, uma hora, vai expulsando uma daqui, uma dali, uma daqui, uma dali e tal. E aí, com a pressão atmosférica também, elas vão fugindo. E aí um processo lento, tá? A ebulição não. A ebulição você vai botar água para ferver, é um processo forçado e precisa atingir os 100 graus Celsius. A calefação... Oxe, escrevi errado. A calefação, ela é também um processo de mudança do líquido para o gasoso, só que quando a temperatura da fonte é muito, muito alta, desproporcional comparado com a quantidade que o seu sistema precisaria para fazer a mudança. Então, é tipo você pegar uma gotinha de água e botar numa chapa quente, sacou? Essa chapa de sanduíche, por exemplo. Caiu ali, ela vai embora rapidão, sacou? Essa é a calefação. Nada mais é do que uma mudança de fase, do líquido para o gasoso. Mas só que acontece muito bruscamente. Sacou? Essa é a grande diferença. Tudo bem? Tudo bem. Era isso? Sim. Beleza. Inclusive, é por isso que a gente sente frio, pô. Quando você sai da piscina, sai do banho, com o corpo molhado, tu sente frio, cara. Porque a água do seu corpo, ela começa a roubar a energia do seu corpo e usa isso para ir embora, para evaporar. Né? Aí você passa uma toalha, seca teu corpo, tá? E você não sente mais esse frio, porque não tem mais nada puxando energia de você. É por isso que o álcool, você coloca álcool na sua mão, você fala, pô, esse álcool tá gelado, velho. Mas, cara, o álcool tá a temperatura ambiente, ele tá ali na prateleira. Ele não tá gelado. Ele não tava na geladeira. Ele tava ali. A temperatura dele é a mesma da água, por exemplo.
né? Tem equilíbrio térmico com o ambiente. Por que, que o álcool parece ser mais frio? Porque ele é mais volátil. Então, ele tem uma propriedade de roubar a energia do seu corpo mais rapidamente do que a água. E ele pega essa energia para evaporar. Você vai evaporar rápido. Beleza? Deixa eu finalizar aqui. Bom, então, o que é o calor latente, senhores? É a quantidade de energia que você vai dar para o sistema, mas o sistema não vai mudar de temperatura. Ele vai pegar essa energia para mudar de fase. E aí a mudança de fase, ela pode ser do líquido para o gasoso. Quando é do líquido para o gasoso, a gente chama de evaporação, ou ebulição, ou calefação. E quando, por exemplo, é do líquido para o sólido, aí a gente tem outros nomes, a solidificação. Aí depois vocês recordam, né, os nomes de todos. Fusão, que é do sólido para o líquido, que é o derretimento. Quando você fala assim, pô, fundiu o motor do meu carro. É porque o motor esquentou tanto que ele derreteu. As peças derreteram. Sacou? Você fundiu, você derreteu. Tá bom? Então, aqui a água, como um padrão, tu tem ali aproximadamente 540 calorias de energia para cada grama de água conseguir sair do estado líquido para o estado de vapor, então é o calor latente de vaporização. E o calor latente de fusão da água, que é o gelo se transformar em líquido, é de mais ou menos 80 calorias por grama. Mas, galera, lembrem que para isso aqui entrar na sua conta, por exemplo, a água aqui já tem que estar a 100 graus Celsius. Tá? Você não consegue fazer esse calor acontecer se a água não estiver no ponto de fusão, ou de ebulição. Assim como aqui a água precisa estar a 0 graus Celsius para você usar o calor de fusão. Beleza? Porque senão, se você jogar energia e o sistema ter que esquentar para conseguir fazer a transformação, aí isso não é calor latente. Beleza? Então, como é que a gente calcula o calor latente de uma maneira geral? Vai ser a massa do sistema vezes esse calor latente que é tabelado. Vocês conheceram isso no ensino médio como o outro era o Q-macete, né? MC delta T, e esse aí é o Q-mole, não é isso? Acho que era isso que é usado no ensino médio. Bom, deixa eu botar uma figurinha aqui, para vocês visualizarem. Cara, tem tanta coisa aqui você... Esse aqui, galera, é um exemplo de transição da água, tá? Imagina que você tem um gelo a menos 25 graus Celsius, e aí você vai jogar energia para esse gelo. Tá? Você vai, por exemplo, botar ele na panela, ou enfim, vai fazer o que você quiser com esse gelo. Ele só começa a derreter depois que atinge 0 graus. Enquanto o seu gelo está em menos 25, menos 24, menos 20, ele só esquenta. Então, professor, você vai esquentar o gelo? Sim, velho, você vai esquentar o gelo. Mas ele vai esquentar até um ponto específico, que é até 0. Chegou no 0, galera, parou de esquentar. Porque esse ponto aí é conhecido como ponto de fusão. Nesse momento, as moléculas elas não vão mais pegar energia para se sacudir, elas vão pegar energia para transformar, sair do estado sólido para o estado líquido. Ou seja, o gelo ele se funde. E enquanto isso acontece, senhores, a temperatura ela trava, ela fica constante. Beleza? É claro que se você pegar substâncias misturadas, isso não é tão real. Mas aqui, se você pega uma substância pura, uma substância simples, ela para nesse momento aí. Depois que todo o gelo derreteu, você não tem mais gelo no sistema, você derreteu a última pedrinha de gelo, o que você tem no sistema? Água. A quantos graus? 0 graus. Ah, professor, então eu posso ter água a 0 graus e gelo a 0 graus? Sim, velho. Você pode ter água a 0 graus e gelo a 0 graus. Qual é a diferença entre eles? Uma energia necessária para fazer a mudança de fase. Essa energia necessária para fazer a mudança de fase é o que a gente chama de calor latente. Beleza? Bom, aí depois que o seu gelo derreteu, aí agora sim, a água que está lá, ela vai esquentar, vai esquentar e vai esquentar. Ela vai sair do 0 e vai chegar ao 100. Quando chegar no 100, ela trava de novo.
Por quê? Porque agora a água ela vai se transformar em vapor. E a temperatura do sistema permanece a mesma até que toda a água saia do estado líquido e entre no estado de vapor. Depois que você chegar nesse ponto aqui, que é o ponto E, que toda a sua água virou vapor, o que, que você tem ali dentro do sistema? Vapor de água. A quantos graus? 100 graus Celsius. Aí sim, se você continuar esquentando, aí o vapor ele vai esquentar, aumentando a temperatura acima dos 100 graus Celsius. Por isso, senhores, que é muito mais perigoso você se queimar com vapor de água do que com água. Por quê? Porque você, quando se queima com vapor de água, provavelmente está se queimando com algo que tem mais de 100 graus Celsius. A água não. A água só vai até 100. Por isso que tu não frita batata frita na água. Né? Você não frita batata frita na água, porque a água na panela só atinge 100 graus Celsius. Para você fritar, você precisa de 300 graus Celsius. Aí você precisa de uma outra substância que consiga atingir temperaturas altas sem passar do estado líquido para o estado de vapor. O óleo é um cara que faz isso. Beleza? Ele tem uma temperatura extremamente alta, mas ele continua líquido. Tudo bem? Vocês acham que dá tempo da gente fazer um exercício ou vocês estão cansados? Dá pra fazer. Então vamos fazer. Diga. A rocha. E como que é aqueles climatizador? Cara, fala de novo, Felipe. Falhou aqui para mim. Como seria o climatizador de água? Não, que vapor com mais... Vamos dizer assim, seria mais frio, né? Ser mais o quê? Como que funciona um climatizador? Como que é vapor menos... Então, o climatizador... Imagina, cara, geralmente o climatizador ele é usado para esfriar o sistema, né? Então se você pegar o seu ventilador, olha só, cara, se você pegar o ventilador da sua casa e começar a borrifar água na frente do vento, você vai espalhar na sua casa moléculas de água. E o que a água faz? Regula a temperatura. Então, isto já é um climatizador de água, de temperatura. Você está climatizando o ambiente, deixando o ambiente com a temperatura amena. Por quê? Porque você está espalhando o vapor de água pelo ambiente. E aí vocês viram que o vapor de água, ou a água, ela tem um calor específico alto. Então, ela absorve a energia e deixa o sistema mais ameno, digamos assim, com a temperatura mais baixa. Além de umedecer e deixar o ar mais úmido. Né? Isso faz bem para a gente também. A fervura da água representa quando ela está no calor latente. Quando a gente chama de fervura, é isso. É quando ela atinge o ponto de ebulição. E aí, naquele momento, ela não consegue mais sair do estado de 100 graus Celsius. Né? Aí, se você continuar mandando calor, ela continua no estado de fervura, mas agora ela vai secando. Ela vai secando, porque a energia que você estava lá dando para esquentar... Perceba que, assim, galera... O nome que nós damos, porque o ser humano, cara, para ele entender as coisas, para ele estudar as coisas, ele precisa dar nome às coisas. Né? A natureza pouco importa. A natureza, a água está lá recebendo calor, pouco importa para ela o nome que você deu. Né? É calor sensível? É calor latente? Não, eu estou aqui, estou recebendo, estou esquentando. Só que agora eu não consigo mais esquentar, eu vou pegar essa energia para mudar de fase. Pronto. E aí esse ponto que você está falando aí, Pedro, é o ponto em que a água está fazendo a transição. Tanto é que se você deixar a panela ligada há muito tempo, você vai ver que o nível de água vai baixando, mas a temperatura da água continua 100 graus Celsius. Tá? Porque a substância chamada água não consegue passar desse ponto de 100 graus Celsius. Se você colocar uma outra substância, por exemplo, se você colocar sal na água, pronto, já mudou. Aí ela consegue ficar a uma temperatura maior no estado líquido. Né? Respondi a tua pergunta, cara? Então, beleza. Então, bora fazer um exercício aqui rapidinho. Um exercício
Simples, tá? Não envolve muita coisa não, mas é porque eu quero que vocês tenham em mente um mapa de como resolver essas coisas. Deixa eu abrir aqui um. Esse aqui é o 3. Física 2, né? 2. Olha só. Olha esse 31 aqui, ó. Esse 31, ele é bom que dá um mapa geral do que você tem que fazer. E, galera, o segredo da vida é organização. Se você conseguir organizar a sua conta, a sua vida, seu pensamento, velho, você vai mais longe. Se você é daqueles que faz uma bagunça no papel, cara, se programe, se policie a manter as coisas limpas. Se você limpar a sua conta, a sua cabeça limpa também, automaticamente. E você consegue vislumbrar um caminho mais fácil. Tá? Então, olha só. Que massa de vapor a 100 graus Celsius deve ser misturada com 150 gramas de gelo no ponto de fusão, ou seja, a 0 graus, em um recipiente isolado termicamente para produzir água a 50 graus Celsius. Então, vamos lá. Você tem um recipiente isolado termicamente. Que é isso? Um calorímetro, um cooler, alguma coisa que evite com que o calor entre ou o calor saia. E aí, você vai misturar 100 gramas, uma massa desconhecida de vapor a 100 graus com um pedaço de 150 gramas de gelo só. É isso que você tem. 100 gramas, uma massa que eu não conheço de vapor e 150 gramas de gelo. Tu vai juntar os dois, vai fechar lá tudo e deixa o pau quebrar. Depois de um tempo, você abre lá o negócio e o que você vai ver? Água. Na medida da temperatura, a água está a 50 graus Celsius. Então, o gelo e o vapor se transformaram em água a 50 graus Celsius. Essa é a temperatura final de equilíbrio do seu sistema. Tudo bem? Então, como é que você tem que montar na sua cabeça? Tem que montar uma cadeia lógica. Qual é a cadeia lógica? Primeiro, o vapor. Galera, o vapor ele está no estado de vapor e está a 100 graus Celsius. Nós sabemos de antemão que ele vai virar água, mas para ele virar água, ele precisa passar pelo processo de transição de fase do vapor para o líquido. E isso envolve o quê? Um calor latente, tá bom? E qual é o nome desse processo? Sair do vapor e virar líquido. Condensação. É o que acontece, por exemplo, nas nuvens quando chove. O vapor de água que está ali suspenso, ele se condensa, vira água, depois ele cai. Beleza? Então, primeiro passo, então, que nós vamos pensar é... Deixa eu escrever aqui. São capítulo 18, tá, galera? Poxa, capítulo. Apaga, meu filho. Capítulo 18. Exercício número 31. Então, a cadeia lógica, galera, é o seguinte. Nós vamos, de antemão, começar a calcular a energia para condensar o vapor. Aí você pode perguntar, professor, e se o vapor tivesse a 120 graus Celsius? Aí tu ia ter que esfriar o vapor de 120 até 100, calcular essa energia antes. Mas como ele já está a 100, então ele já está no ponto de fazer a mudança. Então basta a gente calcular o calor latente, que eu vou chamar de Q1. Isso vai dar... Q1 é a massa vezes o calor latente. Beleza? Bom, aí você tem que olhar na tabelinha quanto que vale o L da água. Eu já até coloquei ali para vocês. O calor latente de ebulição é o mesmo de condensação, tá, galera? Isso vale 539. Aí a pergunta é, essa energia, vocês acham que o vapor está absorvendo ou está perdendo? Ora, se ele está saindo do estado mais alto, né, de mais caótico, digamos assim, e está indo para um estado mais organizado,
Então, ele está perdendo energia. Então, a gente vai colocar um sinalzinho de menos aqui, ó. Tá? Isso aqui a gente coloca na mão. Então, Q1 é menos 539 vezes a massa que eu não conheço. Pronto. Quando isso aconteceu, o que a gente tem? Água. Só que essa água ainda se encontra a 100 graus Celsius. Então, eu preciso esfriar a água. Por quê? Porque eu sei que o final, tudo termina em 50. Então, eu vou esfriar essa água aí. Só que eu vou esfriar essa água de quanto a quanto? A temperatura inicial da água é 100 graus Celsius. E a temperatura final da água, nós sabemos pelo texto que é 50. Certo, galera? E aí a equação que você vai usar agora, vou chamar de Q2, é o que macete. MC delta T. Muito bom, vamos lá. Então, Q2 é igual. Quanto que é a massa, hein? Aí você fala, ó, professor, a massa é a massa do vapor, porque o vapor que virou água, né? Mas eu não conheço a massa do vapor? Não. Então, deixa M de novo. Eu não conheço a massa do vapor que virou água. Calor específico da água agora é 1, porque é água. E a variação de temperatura, galera, é final menos inicial. Isso aqui vai dar menos 50. Ok? Então, achamos o Q2. Menos 50 M. Beleza. Então, o que poderia acontecer com o vapor já aconteceu. Agora, eu vou olhar para o gelo que estava lá. O gelo estava a zero, ou seja, no ponto de fusão. Se ele vai virar água, ele precisa primeiro passar por um processo de derretimento. Então, nós vamos derreter o gelo. E derreter o gelo, lembrem, é uma mudança de fase. Se é uma mudança de fase, eu vou usar ml. Muito bem, então sem espaço, vai ficar Q3. Agora sim, ó, o gelo tem uma massa de 150 e o calor de fusão é o 79, que eu botei até em cima, né? 0,5. Isso vai dar um Q3 de, se tu fizer essa conta aí, vai dar 11.925 calorias. Muito bom. Beleza. Agora, o que eu tenho? Água. Porque eu derreti o gelo. Só que essa água, ela está a zero. Mas no final eu sei que eu tenho água a 50. Então agora eu tenho que pegar essa água, que era gelo, e esquentar ela. E aí, se eu vou esquentar, eu vou mudar a temperatura. Então, eu vou anotar as temperaturas aqui, ó. A inicial é zero, porque era o gelo e virou água. Então, eu começo em zero, e o problema nos diz que ela vai terminar com 50. Pronto. Como é que você calcula isso? Vou chamar de Q4. Deixa eu botar mais para cima. MC delta T. Então, bora. Galera, Q4, então, é igual a... Era gelo, virou água, então a massa do gelo agora é a massa da água, 150 gramas. Água, calor específico 1. Aumentou a temperatura 50 graus Celsius positivo. Isso aqui vai dar... cadê? 7.500.
calorias. Pronto. Então, eu já tenho todos os calores envolvidos ali no meu sistema. O que eu faço agora? Eu faço a conservação da energia, já que ele diz que o sistema é isolado. Isso quer dizer que a soma de todos os calores envolvidos tem que dar 0. Em outras palavras, Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4, tudo isso tem que dar 0. Ok? Então, fechou, né, galera? Ó, quem é o Q1? A gente fez lá atrás. Menos 539. Então, menos 539, mais, ao Q2 também é negativo, né, porque é energia perdida, que vale menos 50. Então, menos 50, tem um M aqui, né? Então, menos 539 M, menos 50 M, mais, quanto que foi o outro? Q3, 11.925, mais agora 7.500. Tudo tem que dar 0. Ok? Então tá, arrumando a casinha aí, galera, vai ficar assim, ó. A sua massa, no final das contas, ela vai dar a soma dos 7.500 com 11.900, então dá 19.425 sobre 539 com 50. 539 com 50 dá 589. Pronto. Isso dá aproximadamente 33 gramas. Professor, como que você sabe que é grama? Por conta das unidades, tá, galera? As unidades dadas do problema está tudo em caloria por grama grau Celsius. Então, a minha massa automaticamente já tem que sair em grama. Sacaram a lógica? Do problema? Sim, Armando, sim. A panela de pressão é isso. Você aumenta a temperatura da água, o ponto de ebulição da água, porque você aumentou a pressão. Sim, sem problema nenhum. Você pode fazer a água ferver a 130, 140, dependendo do aumento da pressão. Certo? Galera, dúvidas? Diga, Thiago. É o seguinte, eu tava pensando aqui, qual que é a diferença entre vapor e gás? É só uma nomenclatura, tá? O gás, é porque igual eu estava fazendo lá no desenho, fisicamente falando, tipo, você olhar para eles, não tem diferença alguma. A única diferença é que tem um ponto crítico aqui, ó, que ele limita o que a gente chama de gás. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Thiago? Agora sim. Tá. Então, gás e vapor. Então, por exemplo, aqui é o líquido, né? Então, por exemplo, você pode sair do estado de vapor. Olha só o que eu vou falar, hein? Você pode sair do estado de vapor. Aqui é o eixo da temperatura. Temperatura. Você pode sair do estado de vapor e se transformar em líquido apenas aumentando a pressão, que era isso que o Armando aí estava falando. Então, você pega lá um vapor de água e você mantém a temperatura constante, mas você aumenta a pressão sobre ele, o que acontece? Ele condensa, ele vira líquido, sacou? É tipo a seringa, né? É, tipo seringa. Agora, se você pegar o gás e tentar fazer isso, não tem. Então, o que define o gás e o vapor é o seguinte: o gás não consegue se liquefazer através de uma isotérmica, ou seja, mantendo a temperatura constante. Para o gás virar líquido, você precisa necessariamente baixar a temperatura. Essa é a diferença. É um nome que nós damos só para fazer isso.
Então o gás não consegue virar plasma, né? Não, pode. Dependendo da substância, não tem problema. Você pode virar plasma, porque o plasma, ele estaria pra cá, assim, né? Tipo, temperaturas muito altas. E Mas talvez... eu falo, tipo assim, porque o gás pode ter qualquer volume não dá pra formar plasma. Ah, entendi. Não, mas é porque é aquele esquema, cara. Falando em termodinâmica, você precisa sempre estar associando as três coisas: pressão, volume e temperatura. Pressão, volume e temperatura. Então, nunca um sistema depende só de uma delas ou duas delas. Sempre tem que ter os três envolvidos. Sempre. Senão o seu sistema está incompleto. São as três grandezas físicas. Existem outras, tá? Outras. Mas quando vocês forem da termodinâmica, você vê que tem a entropia, a própria entropia, tem o potencial químico, tem outras coisas. Mas essas três, assim, elas são as básicas. Pressão, volume e temperatura. Sem isso, a gente não define as coisas. De boa? Posso parar a gravação, galera? Então, Stoppation Gravation